Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa meia linda que eu fiz e vou passar aqui o passo a passo dessa receitinha. Eu me inspirei numa receita da Simone Leotério, acho que eu vou deixar aqui ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo o vídeo original dela. Vou dar os créditos para essa crocheteira maravilhosa que eu vivo me inspirando também. Esse ponto é uma delicinha, olha só. Olha que mimo que fica esse ponto. E a barrinha é uma meia sem calcanhar, ela é retinha. E ela fica muito gostosa, fica muito confortável. Ela fica grossinha, assim, fica bem fechadinha, ó, a trama dela é bem fechadinha. E ao mesmo tempo ela fica bem elástica. Essa que eu fiz, ela é um tamanho para pé 35, 36, mas eu vou explicar, do jeitinho que a Simone explica lá também, como que faz os aumentos. Porque se você tem um pé maior, ou também se você tem um pé mais fofinho, um pé mais larguinho, né? Às vezes, nem é tão pelo pé ser alto, mas às vezes um pé mais largo, enfim. Tudo isso dá para ajustar nesse modelinho, por isso que eu achei muito incrível essa receita e também porque ela fica simplesmente linda. Esse ponto é muito bonitinho. E também muito fácil de fazer, gente. Isso que é o mais interessante. É um modelo muito elegante, muito lindo. Parece um pouco complicado esse ponto, mas não é. É muito simples, tá? Então, bora pegar um cafezinho e os materiais pra gente crochetar. E aí, falando de materiais, eu usei esse fiozinho aqui. Eu usei a molê da Círculo. Eu gosto bastante da mulher, porque ela é um fio bem versátil, né? E é um fio gostosinho, mas você pode usar o fio da sua preferência, né? Para esse modelo aqui, eu gostei dessa corzinha aqui e gostei desse fio. Mas dá para fazer aí com diversas combinações. Vocês vão ver que dá para criar bastante mesmo com esse modelinho, tá? Essa cor que eu usei aqui, ó, a cor carrossel, né? Essa corzinha mais baby, assim, acho que é mais baby color, né? Então, ó, ela é um fio com Tex 500. E aqui tá o Bob se metendo no caminho. Ó, é um fio de Tex 500. Tá focando aqui. Tá? Esse novelinho aqui, ele tem 200 metros. 100 gramas. Basicamente, dá para fazer um par de meia com um novelo, se for até um número 35. Se for maior, daí recomendo uns 2 novelos. Eu vou terminar de fazer essa aqui e aí eu digo para vocês quanto exatamente eu gastei desse fio. E dependendo do fio também, pode gastar mais, pode gastar menos, tudo isso a gente tem que observar. A indicação desse fio é a agulha de crochê de 2,5 a 4 milímetros. Eu tô usando aqui a minha agulha soft da Círculo também. Eu amo esse cabo emborrachado, então eu só uso desse tipo porque é bem ergonômico, não me cansa. E essa agulha é bem gostosinha. Eu tô usando a minha de 4 milímetros porque é a que eu costumo usar para esse tipo de fio, é a que eu gosto de usar com mais frequência. Mas aí você usa a agulha que você achar que se adapta melhor, né? Tentando ficar entre essa janela de 2,5 a 4 milímetros. Que é para seguir bem o que o fio comporta. E claro, se você usar um fio diferente, você vai ter que usar uma agulha também de acordo com o seu fio. Então, basicamente é isso que a gente vai precisar. Claro, um cortadorzinho, uma tesourinha, um bom cafezinho para acompanhar, não quer demais. E bora lá, então, vamos transformar esse fio lindo nessa peça maravilhosa. Nós vamos começar fazendo um anel mágico, círculo mágico, seja como você chama, né? Para quem não sabe fazer, eu faço um bem simples. Eu não sou assim expert, eu demorei para fazer círculo mágico porque eu achava bem chatinho. Mas eu só coloco aqui o fio nesses dedos,
Aí eu dou uma volta, seguro aqui com o polegar, dou uma volta. Aqui em cima eu cruzo, seguro. Venho com a minha agulha aqui por baixo desse primeiro e puxo o segundo. E aí, já dou uma laçadinha e já é a minha primeira correntinha dentro do anel mágico. Aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, porque eu quero um ponto alto. Essa meia, ela vai ser toda trabalhada em ponto alto relevo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto. Dentro desse círculo, eu vou colocar mais 9 pontos altos. E eu vou ficar, então, com um total de 10 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez inicialmente, tá? Que elas já valem como um ponto alto. Então, aqui já fiz um, que é minhas 3 correntinhas. 2, 3, 4. Então, já tô com 4 pontinhos aqui no meu anel mágico. Vou seguir fazendo aqui até eu fechar os 10 pontos e já volto para mostrar para vocês. Feito aqui os meus 10 pontinhos, ó, tem as 3 correntinhas que a gente iniciou, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos e as 3 correntinhas. Fechamos os 10. Vou pegar esse fiozinho aqui, puxar, e aí eu fecho o meu anel mágico. Eu vou fechar bem. E aí, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, 1, 2, 3, e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui e fecho com baixíssimo. Fiquei com o meu círculo inicial. Bem fechadinho. Vou vir aqui e vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. É a altura do meu ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2. Vou fazer devagarinho para vocês acompanharem aí. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. 1, 2. E no próximo, mais 2 pontos altos. Opa! 1, 2. Eu vou fazer em cada pontinho desses 2 pontos altos. Então, essa carreira é toda de aumentos. Então, a gente começou com 10, nós vamos terminar com 20 pontos. Eu vou fazer aqui os meus 20, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no final, aí deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram que aqui, nesse primeiro ponto, eu só fiz as 3 correntinhas, e aí, a partir do próximo, eu fui fazendo de 2 em 2? Então, agora, aqui no final, eu já fiz 19 pontos no total, contando com as 3 correntinhas. E o meu último ponto, eu vou fazer nesse espacinho aqui, ó. Nesse espacinho, que é onde tem as minhas correntinhas, nesse pontinho. Então, o meu último ponto que vai completar o aumento junto com as 3 correntinhas. E aí, eu fico com os meus 20 pontos, venho aqui no topo das correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho a primeira carreira e uma carreira de aumentos. A próxima carreira é mais uma carreira de aumentos, seguindo sempre aquela receita do círculo perfeito, né? Se vocês já conhecem, é a receitinha quando a gente vai fazer um trabalho circular, que vai fazendo um aumento para cada ponto de inicial, né? Então, nessa primeira carreira, a gente faz todas de aumento. Eu comecei com 10 pontos, ele vai aumentar de 10 em 10 a cada carreira. Então, eu comecei com 10 pontos, na próxima eu tenho 20. Na próxima carreira, eu terei que ter 30 pontos. Como que vai funcionar isso? Eu vou fazer um ponto normal, um aumento. Um normal, um aumento, um normal e um aumento até o fim da minha carreira. Nas carreiras seguintes, a gente só vai aumentando a quantidade de pontos sozinhos,
sem aumento. Os aumentos não mudam, sempre vão ser 10 aumentos nesse caso. E aí, então, a gente vai aumentando o espaço entre os aumentos. Nessa primeira carreira não tem nenhum ponto sozinho. Na próxima carreira eu tenho um ponto sozinho. Se eu precisar fazer mais uma carreira de aumento, eu vou ter 2 pontos sozinhos antes de cada aumento. E é nessa parte também que a gente vai ajustar o tamanho da nossa meia. Eu vou fazer aqui a minha carreira e depois eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas essa parte aqui é a minha base da meia, é aqui onde vão os dedinhos. Então, aqui a gente vai ver a largura do pé. Então, vai medir, você pode passar a fita métrica assim em volta do pé e medir qual que é a largura que você precisa. A circunferência, né? Então, fazer isso em centímetros, transformar isso aqui nos pontinhos. Então, vai medindo se puder, ou se você vai fazer por encomenda, pega a medida do pé do seu cliente, ou olha uma tabelinha. Eu vou tentar deixar uma tabelinha de numeração, mas basicamente assim. Vai aumentando aqui essa base conforme a largura do pé. Essa que eu fiz aqui, no tamanho 35, 36, para um pé mais ou menos, né, não muito fino, nem muito grosso, uma média. Eu fiz a minha carreira base de 10 pontos e fiz mais 2 carreiras de aumento. Então, seria a minha próxima carreira, a minha última carreira de aumento, e ficou ok, ficou bem tranquilo esse tamanho. Caso seja um pé mais largo, você faz mais uma carreira de aumento. Só tem cuidado para não fazer muitas carreiras. Tá? Então, aí umas 2, 3... Fazendo 3 carreiras de aumento, dá um pé 37, 38. E aí, passando do 40, faz as 4 carreirinhas de aumento, mas sempre cuidando aí a largura do pé da cliente. Porque a numeração, na verdade, a gente vai fazer aqui, né, na subida. Aqui é mais a largura. Então, só ter esse cuidado. Aqui, por padrão, normalmente eu faço essas 3 carreiras, tanto para de 35 até 38, vamos dizer assim. Esse inicial é sempre igual, tá? Então, vamos começar aqui essa próxima carreira, subindo nossas 3 correntinhas, que é o nosso ponto, a altura do nosso ponto alto. No próximo, vou fazer um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. E assim a gente vai por toda a carreira até chegar lá no final. Vou terminar aqui, depois eu volto. Cheguei aqui no final, e aí agora eu vou fazer o meu último aumento. E também tem uma dica para você saber, assim, se você não tá perdida nos pontos, que às vezes acontece, principalmente quando a gente tá iniciando. Se eu comecei com ponto sozinho, provavelmente eu vou terminar com um aumento, tá? Não vai ficar um colado no outro, um sozinho, o outro sozinho. Então, eu comecei com sozinho, eu tô terminando com aumento. Se eu comecei com aumento, eu vou terminar com sozinho, nesse que tem o revezamento, tá? Normalmente é assim que vai funcionar. Aqui pra mim já tá ok de aumentos, tá? Já ficou um tamanho bom do que eu preciso, tá? É esse mesmo tamanho aqui do bico da minha meia, da pontinha. Uma carreira de 10 pontos, uma de 20, uma de 30, pra mim tá perfeito. Então, vou fechar aqui. Se você precisar fazer mais carreiras, aí vai seguindo aquela regrinha que eu expliquei. Pra mim aqui tá ok, tá muito bom esse tamanho. Eu vou começar a subir agora o corpo da nossa meia. E aí, a gente vai começar a fazer o ponto fantasia, que é muito simples, gente. Muito simples. Esse ponto vai
primeiro usar só um tipo de ponto relevo. Tem dois relevos, né? Tem o relevo por trás e tem pela frente. Para subir aqui, eu vou usar assim. No primeiro ponto, eu vou passar, esse aqui é o relevo pegando por trás do ponto, ó. Eu pego a minha agulha aqui por trás, aí eu puxo o meu fio por trás do ponto. Nesse caso aqui, eu vou começar, como eu ainda não tenho nenhum ponto relevo, eu vou começar fazendo um ponto baixo, como se fosse um ponto baixo, ó. Eu vou puxar aqui, fiz a argolinha, fiz o ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, que aí fica a altura do meu ponto alto. Esse foi o nosso primeiro ponto, que foi em relevo. O próximo ponto vai ser um ponto alto normal. Eu venho aqui no ponto do lado, vou fazer um ponto alto normal. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Tem que cuidar nessa hora para você não pegar o ponto que você já trabalhou o ponto alto normal. Isso pode acontecer. É o pontinho do lado. Vou aqui atrás dele, vou puxar o meu fio por trás do ponto e vou fazer ponto alto. Então, fiquei com ponto relevo, um ponto normal, um ponto relevo, e agora faço um ponto normal, ó. Do ladinho do ponto relevo, vai ficar um pontinho ali, e nele eu vou fazer o meu ponto alto normal. 2 correntinhas, tira 2 correntinhas. Laço meu fio. No próximo, vou fazer um ponto relevo. Vou vir aqui, vou por trás dele, puxo meu fio e faço um ponto alto. Tiro 2, tiro 2. E vai ficando assim, um relevo, um baixo, um relevo, um baixo, um relevo. No próximo, um ponto alto normal. Esse vai ser todo o nosso ponto. Só intercalando ponto alto normal, ponto relevo, ponto alto normal, ponto relevo. Eu vou fazer mais um ponto alto normal. No próximo ponto, ponto alto relevo. Vou fazer devagarinho para vocês acompanharem aí. Ponto alto normal. Vou fazer esse ponto relevo mais no foco aqui, para quem não pegou. Laço o fio, coloco a minha agulha aqui antes do ponto, deixa eu ver se pego bem. Empurro esse ponto para frente e saio aqui do outro lado dele. Eu vou pegar o fio, vou laçar e vou puxar por trás do meu ponto. Aí eu saio aqui com as minhas 3 argolinhas, como se fosse fazer o ponto alto. Vou laçar, tiro 2, laço, tiro 2. Esse é o ponto relevo que eu chamo de trazer por trás do fio. Quando chegar aqui na barrinha, nós vamos usar os 2 pontos relevos, por trás e pela frente do fio. Ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês como faz o outro relevo. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto normal. Então, pra vocês verem, aqui é o ponto que eu fiz o relevo. Aqui do lado é onde eu vou fazer o ponto normal. Pronto. Vou fazer toda a minha volta aqui, intercalando um ponto normal, um ponto relevo. E volto para mostrar para vocês como vai ser a carreira seguinte e todas as outras que vão se intercalar. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho já aqui meu ponto alto relevo. Do ladinho dele, deixa eu focar aqui, eu vou fazer um ponto alto normal. Ainda tem esse espacinho aqui, porque eu usei esse aqui, foi o meu primeiro relevo, ó, meu primeiro ponto. Então, esse ponto aqui, eu ainda faço um ponto alto normal. Então, da mesma forma como a gente lá intercalava um aumento e um ponto simples, aqui também. Se você começou com ponto relevo, você tá terminando com um ponto simples.
Vou vir aqui, lembra que eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou vir na segunda correntinha aqui que eu fiz, né, no topo do meu ponto, fecho com baixíssimo. Agora é o pulo do gato para dar aquele efeito bonito ali. E sabendo disso, a gente só vai subindo em repetições até atingir a altura desejada. E o que que acontece? Aqui nesse meu primeiro ponto, quando eu comecei ele como relevo. Na carreira seguinte, eu vou começar ele com um ponto simples, ou seja, eu só vou subir 3 correntinhas, eu não vou fazer aquele ponto baixo aqui dentro. Então, eu vou subir minhas 3 correntinhas. Laço meu fio, o próximo ponto é um ponto simples, ó. É um ponto alto simples, ele tá lá mais abaixadinho, tá vendo? Dá pra ver que ele tá mais lá no fundinho. O que que eu vou fazer? Nessa próxima carreira, no lugar desse ponto aqui, eu vou fazer um ponto relevo. Então, vou puxar ele aqui e fazer o meu ponto relevo. O próximo, ele é um ponto relevo, então, eu vou fazer um ponto comum. E é só ir intercalando. Onde era ponto simples, faz um ponto relevo. Onde era ponto relevo, faz um ponto simples e tá tudo certo. É só isso. É só repetir isso por toda a carreira e ir intercalando a carreira que você começou com ponto relevo, na próxima você começa com ponto simples, a carreira que você começou com ponto simples, na próxima começa com ponto relevo. Eu vou fazer mais uma volta aqui com vocês e aí depois a gente vai fazer o punho da meia. Cheguei aqui então no final. Mais uma vez, como eu comecei com ponto simples, eu tô terminando com ponto relevo. Tá? E aí, vou contar aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com meu ponto baixíssimo. E agora, então, essa próxima carreira, o que que vai ser? De novo, a gente tem que pensar. Eu comecei a carreira anterior com ponto simples. Eu vou começar essa carreira com um ponto relevo. Vou laçar o meu fio. Laçar o meu fio não, né, gente? Vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou vir aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer um pontinho baixo e subir 2 correntinhas. E no próximo, que ele era um ponto relevo, vou fazer um ponto simples. Aí, no próximo, que é um ponto simples, eu vou fazer um ponto relevo. No próximo, ponto simples. No próximo, relevo. No próximo, ponto simples. No próximo, um relevo. E assim a gente vai por toda a carreira e por todas as próximas carreiras. Sempre lembrando de intercalar isso. Começou um simples, na próxima começa relevo. Começou relevo, na próxima começa simples. Cuidando isso, não tem erro, gente. É só ir subindo o trabalho. Vou contar aqui com quantas carreiras eu subi esse tamanho de meia, para pé 35, 36. E aí é nisso que vocês vão ter que se atentar à questão de quantas carreiras vocês vão precisar para atingir o tamanho do pé. Você tem que medir o pé do polegar até o calcanhar e ver quanto que dá. E também medir do calcanhar até que altura da perna você vai querer a meia. Pode fazer ela mais comprida, pode fazer ela mais curta, e isso tudo vai depender do que você quer fazer, e tudo isso pode ser ajustado contando as carreiras. Eu só vou dizer para vocês aqui quantas eu fiz para chegar nesse tamanho aqui de meia e quantos centímetros ela ficou. Bom, já medi aqui, ela ficou com 30 centímetros, tá? O punho são 6 carreiras, eu medi os 30 centímetros, é desde a base até o punho. 30 centímetros, eu fiz 26 carreiras de repetição. Então, tirando a base, né,
que eu fiz aqui 3 carreirinhas, eu fiz 26 carreiras nesse pontinho e depois mais 6 carreiras aqui do punho. Uma carreira, que vocês vão ver que é uma carreira de transição, né, entre o ponto fantasia e o punho, e mais 5 de pontos relevo, tá? Mas quando chegar aqui eu já explico pra vocês. O punho também é ajustável, já pra fazer, então, aqui subir quantas carreiras vocês acharem melhor, né? Pode fazer da altura que quiser, eu gostei desse tamanho aqui. A receita original, inclusive, da Simone, ela fez, se não me engano, 3 ou 4 carreiras. Eu resolvi fazer 5 porque eu queria ele mais altinho assim, tá? Então, é isso. É esse tamanho aqui de 30 centímetros. Então, vamos continuar nossa receitinha. Quando chegar aqui no punho, eu volto pra gente fazer juntos. Bom, meninas, terminando aqui a carreira, voltando aqui pra gente continuar o nosso trabalho, aqui concluindo os últimos pontinhos, ó. Aqui eu fiz um ponto em relevo, faço mais um ponto normal. Vou fazer aqui o meu último pontinho relevo, prendendo com um ponto baixíssimo. E agora, eu já atingi a altura que eu precisava com o meu pontinho fantasia. O que que eu vou fazer agora? Vou começar a barra. Eu até virei essa daqui ao avesso pra vocês verem, ó. Esse trabalhado que ela fica desse outro lado. Então, fica bem versátil, que até esse lado aqui fica bonito. Fica bem bonito. Fica bem interessante, olha esse ponto. Como fica do lado avesso. Fica interessante, né? Vocês não reparem aí que a luz pode estar um pouco diferente, porque eu tô gravando em outro horário já. Mas acho que vai dar pra ver bem. E agora, então, o que que a gente precisa fazer? Essa próxima carreira vai ser uma carreira toda de pontos altos normais. Pontos altos simples, tá? Sem os relevos. Então, vou começar subindo aqui 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, laço fio, um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou assim por toda a minha carreira até chegar aqui e a gente fechar. Aí, na próxima, a gente começa a fazer a barrinha em relevo. Eu vou continuar aqui, quando chegar no final, eu volto pra gente terminar juntos. Cheguei aqui no final da minha carreira de pontos altos. Vou contar aqui as 3 correntinhas que eu subi, vou fechar lá em cima, no topo das correntinhas, com o meu ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar a carreira realmente da barrinha, que vai ser bem fácil também, gente, não tem muito mistério. Então, primeiro, a gente vai começar com o que a gente já conhece, fazendo um relevinho aqui por trás do ponto. Vou fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas, para fazer a altura de um ponto alto. E esse foi meu primeiro ponto relevo. Eu peguei por trás aqui do meu ponto de base. Agora, o meu outro ponto relevo, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar minha agulha por trás desse ponto, ó. Só que eu vou passar a linha pela frente dele. Então, eu vou atravessar aqui a agulha. Deixa eu ver se eu coloco bem aqui, ó. Ó, eu vou vir com a agulha aqui de trás pra frente. Vou passar ela aqui pela frente do meu ponto. Vou voltar lá atrás e puxar o fio. Puxei meu fio aqui por cima do ponto, certo? Só que eu vou fazer isso com ponto alto. Então, laço meu fio, faço essa voltinha, puxo uma laçada pela frente do meu ponto e faço meu ponto alto. Então, ficou esse ponto aqui,
e esse outro aqui. Eles são diferentes. No próximo, eu já vou fazer o meu ponto pegando aqui o fio por trás. Ó. No próximo, eu vou vir com a minha agulha e vou pegar o meu fio por onde? Eu vou colocar minha agulha lá, vou voltar e passar pela frente. No próximo, a minha agulha vai passar, meu fio vem por trás do ponto e assim por diante. A gente vai intercalando um ponto pela frente, um ponto por trás e vai fazendo assim o nosso ponto relevo. Ai, desculpa, gente, agora que eu vi que tava saindo o som aqui da TV. Mas vamos repetir. Então, a gente começou aqui com o ponto relevo, passando o fio por trás do ponto. Viemos com ponto relevo, passando o fio pela frente do ponto. Um outro ponto relevo, passando por trás do ponto. Ponto relevo, passando pela frente do ponto. Ponto relevo, trazendo por trás do ponto. Próximo ponto relevo, vou trazer o meu fio pela frente do ponto. Então, a gente vai intercalando até chegar no final da carreira, sempre mudando. Um ponto eu passei pela frente, um ponto eu passei por trás, um ponto passei pela frente, um ponto passei por trás. Para quem não tem muita prática, é fácil de se confundir. Então, eu recomendo fazer devagar, com calma essa parte, tá? Então, vai devagarinho, presta atenção, que você vai ver que um dos pontos fica mais levantadinho, o outro fica baixadinho. Assim, você não se perde na contagem, né? Quando a gente faz assim com ponto, depois ele fica levantadinho, ó. Tá vendo? Mas quando eu venho com minha agulha aqui, por trás, e puxo o fio pela frente, passou aqui ele fica abaixadinho, ó, ele fica empurradinho, tá vendo? Então, essa é a diferença. Vou fazer aqui até chegar no final da minha carreira e volto para mostrar a próxima carreira, que tem um truque para deixar o ponto assim, como se fosse um ponto inteiro. E eu já volto. Cheguei aqui no final, tô fazendo o meu último ponto. Esse ponto, então, vou até refazer aqui pra gente recapitular. Esse ponto aqui, ele ficou para trás, ou seja, ele foi feito de trás para frente. Então, esse próximo, eu vou vir aqui e passar o fio assim. O meu ponto vai ficar para frente, né? Vou trazer ele para frente aqui, laçar o fio, fazer meu ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio e o último, eu vou vir de trás para frente, volto lá atrás, laço o fio, ponto alto. Venho aqui naquelas duas correntinhas que eu subi depois do ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo. O que que vai acontecer agora? A gente vai começar a intercalar, tá? Assim como a gente fez aqui intercalando as carreiras, aqui também. A gente vai intercalar as carreiras. Só que a gente vai fazer um por um. O mesmo ponto que a gente fez na carreira inicial, a gente vai fazer na próxima. Então, aqui, a gente só vai intercalar um ponto com o outro. Não vai intercalar mais as carreiras. O que que vai acontecer? Eu sei que esse aqui eu fiz o ponto que fica pra frente, né? Esse ponto relevo em que eu passo o fio por trás dele. Então, eu vou repetir esse ponto. Vou passar aqui por trás dele. Vou passar um pouquinho. Como a gente sempre inicia com ponto baixo, quando é o ponto relevo, vou passar aqui por trás, vou puxar o meu fio por trás desse ponto
Vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. No próximo, ele é aquele ponto que ele fica mais profundo, ele fica mais para trás, ou seja, eu já sei que esse eu tenho que vir com a minha agulha lá de trás e passar o meu fio pela frente do ponto e trazer ele para cá. E fazer meu ponto alto. No próximo, é o meu fio por trás do ponto. No próximo, o meu fio pela frente do ponto, saindo lá atrás. E assim eu vou indo, eu vou repetir o mesmo ponto que eu fiz na carreira anterior, na carreira seguinte, sempre repetindo, para dar esse efeito de que é um ponto contínuo. E eu vou repetir isso quantas vezes eu quiser aumentar aqui a minha barra, por quantas carreiras eu quiser fazer. No meu caso aqui eu fiz 5, então eu tô fazendo aqui a segunda carreira e faço mais 3. Então, vou indo. Sempre cuidando a sequência dos pontos. Agora, é um ponto em que eu pego ele lá por trás e tiro. Agora, o ponto que eu pego aqui, mais pra frente e tiro. Ponto relevo lá por trás e tiro. Ponto relevo aqui pela frente e tiro. E eu vou fazendo isso por toda a minha carreira até chegar aqui de novo. E vou repetir na próxima e na próxima. Eu vou terminar aqui, vou fazer mais uma com vocês, aí depois eu venho para finalizar. Cheguei aqui no final dessa carreira, então agora eu vou repetir de novo a mesma sequência. Onde o ponto é por cima, a gente repete o ponto por cima. Então, vou fazer aqui, ponto inicial, ponto baixo, 2 correntinhas. Onde o ponto é por baixo, a gente repete o ponto por baixo. Por cima de novo. Por baixo. Por cima. E agora, mais um ponto lá por baixo. E vamos seguindo essa sequência. Agora, é aqui, a partir daqui é só repetição. Toda essa carreira é só repetição. Toda a barra. Eu fiz aqui, então, com 5 carreiras dessa repetição, mas pode ajustar, se quiser uma barra mais alta, faz mais carreiras e é só isso, gente, é só esse ponto. Então, um ponto aqui pela frente, né, um relevo por cima. Tem gente que fala que é um relevo pela frente, relevo por cima. Travou aqui. Relevo por trás. E é só isso, gente. Parece um pouco complicadinho, mas depois que vai indo lá, na segunda carreira você já pegou o jeito, já sabe de cabeça o que tem que fazer. Não precisa nem pensar muito mais. Ali a mão já vai automaticamente para onde tem que ir. Então, é só isso. Eu vou fazer aqui as minhas próximas carreiras e eu volto quando eu estiver aqui na última pra gente finalizar. Bom, pessoal, chegamos aqui no final da carreira. Vou fechar, então, com o meu ponto baixíssimo. Essa aqui foi a minha 5ª carreira da barra. Já tá exatamente do mesmo tamanho da outra. Tudo igualzinho. Agora, só vou finalizar, fazer o acabamento, que deu meu ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha para puxar o meu fio, pegar a tesoura. Aí, vou puxar aqui, vou cortar meu fio.
puxadinha só pra firmar. Vou pegar agora a minha agulha de tapeçaria. Vou pegar minha agulhinha. Vou passar o meu fio. Opa. Mais uma cortadinha nessa ponta. E vou vir aqui pelo avesso e vou passar o meu fio por alguns pontinhos. Eu vou passar aqui por cima na finalização, na barrinha, vou voltar ele e vou passar aqui por dentro desse pontinho relevo, que ele é mais altinho, mais fácil de esconder o fio por aqui. Passar. Bob, ó, o Bob querendo aparecer. Agora, eu vou fazer o quê? Vou dividir um pouquinho esse fio, vendo aqui na traminha dele. Vou dividir ele em duas partes. E vou vir com a minha agulha mesmo. Vou passar aqui um dos fios por um pontinho. Essa parte é mais difícil. E aí, vou dar aqui uns 2 nozinhos. O primeiro, e aí o segundo eu faço bem apertado. E aqui eu já posso cortar o meu fio bem retinho no nó. Desculpa o barulho, gente, o Bob é terrível. E tá pronto, gente, tá pronta a nossa meinha. Para esse par de meias, eu tinha 2 novelos, né, como eu mostrei no início dessa linha da Molé da Círculo. Ela é 100% acrílico, de Tex 500. Cada novelinho tem 200 metros, 100 gramas. E eu usei um novelo inteiro, deu para fazer uma meia e mais um pedaço assim da outra. E sobrou do outro novelo esse tanto aqui, quase todo o novelo, assim, né? Desse novelo eu usei mais ou menos daqui pra cima, pra fazer. Então, ainda sobrou bastante aqui desse novelinho, que depois a gente vê e inventa mais alguma coisinha, né? De repente uma luvinha, uma touquinha, não sei se uma touca inteira daria pra fazer com esse, mas... Assim, eu sei que tem modelos de meia mais econômicos, né? Essa aqui, assim, não é um modelo exemplo de economia de fio. Eu sei que às vezes com um novelo desse aqui de 100 gramas dá pra fazer um par de meias, mas essa aqui é um ponto muito gostosinho, né? Ela fica mais grossa, ela fica mais encorpada mesmo, e eu quis fazer ela grande também, assim, mais longa, né? Se fizer uma meia mais curta também, vai gastar menos fio, dependendo da agulha que usar também. Enfim, então, com o meu ponto, com a minha agulha de 4 milímetros, nesse tamanho, uma meia de 30 centímetros para um pé 35, 36, fazendo 3 carreiras de bico, 26 carreiras de comprimento e mais 5 carreirinhas de barra, foi isso que eu gastei. Um novelo e menos da metade do outro, né? Vamos colocar assim, mais ou menos um novelo e meio desse fio aqui, né, da Molé de Tex 500 de 200 metros. Então é isso por hoje, pessoal. Essa foi a nossa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, postem no Instagram, nos marquem lá, Ateliê Moncher Crochê. Vou deixar o arroba, tem tudo aqui na descrição do vídeo. E deixem nos comentários também o que vocês acharam dessa receitinha, se foi fácil, se gostaram desse ponto, que ele fica bem bonitinho. E não se esqueça, se não são inscritos ainda no canal, se inscrevam para não perder as novas receitas e todo o conteúdo que a gente traz aqui. Ativa as notificações também. E se gostou, já sabe, deixa o like pra gente saber, pra gente se incentivar a fazer mais vídeos aqui pra vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.